Fala pessoal, tudo tranquilo? Hoje nós vamos dar continuidade aí ao nosso bate-papo semanal falando de um instrumento, uma ferramenta muito importante para qualquer área do conhecimento, tá? Eu diria que você tem duas formas de fazer as coisas acontecerem na sua vida, seja você indivíduo ou na vida da sua organização, na vida do coletivo ao qual você faz parte. Uma forma é ao acaso, deixando acontecer por obra e graça do destino, e outra é a partir de um pensar a ação, de um pensar o que fazer. Nesse sentido, o planejamento ele é uma ferramenta e é um processo que visa melhorar ou minimizar os equívocos de qualquer intervenção ou ação em qualquer área do conhecimento. E o processo de planejamento ele vai ter um documento. Esse documento, que é o que nós vamos tratar aqui agora, ele vai ser responsável por descrever de forma minuciosa como essas ações vão acontecer, ou como essa ação vai ser trabalhada, desenvolvida. Isso no sentido de minimizar os erros que possam ser cometidos durante esse caminhar, durante esse processo. E aí nós temos, eu estou tratando mais do projeto no âmbito científico-acadêmico, e nós temos, nesse âmbito, dois tipos de projetos específicos. Não é algo que é somente do âmbito científico-acadêmico. Observe que, fora das academias, das universidades, centros acadêmicos, faculdades, nós também temos projetos. Um exemplo é o que está acontecendo agora. Os centros de pesquisas de universidades ou de laboratórios farmacêuticos estão envolvidos numa luta para conseguir desenvolver pesquisas a partir das vacinas para o Covid-19. Então, tem alguns centros universitários fazendo isso e tem outras organizações sociais fazendo. De forma que não é algo somente do contexto acadêmico, mas eu vou tomar o contexto acadêmico como base da discussão. Bem, nós temos o projeto de pesquisa e nós temos o projeto de intervenção. Ô Wilson, mas os dois não são de intervenção? Sim. Um tem como finalidade, aí vamos tentar traçar algumas diferenças. Um tem como finalidade organizar, estruturar informações que estão soltas, repensar ou trazer novas formas de pensar uma determinada forma de entendimento ou compreensão de realidades. E o outro tem como finalidade uma ação objetiva com o público-alvo. O público ele é determinante, ele é determinado de forma direta a partir de um campo ou área do conhecimento. Aqui você tem um possível beneficiário que após, logicamente, depois que você desenvolver essa pesquisa, você vai gerar uma série de dividendos, uma série de produtos, mas, de fato, seriam, em linhas gerais, esses dois pontos são que diferenciam um do outro. Uma outra coisa é que, assim, na universidade, nas faculdades, o projeto de pesquisa ele vai acontecer na iniciação científica, nas próprias pesquisas, aquelas universidades que investem dentro de um processo de pesquisa sistematizada, vai acontecer normalmente nos finais de graduação, nos finais de curso, sejam de graduação ou pós-graduação, naqueles chamados famigerados TCCs, que são os bichos que amedrontam muita gente, vão receber nomes diferentes, porque esse projeto de pesquisa ele vai gerar um relatório. Esse relatório recebe o nome de monografia, pode ser um artigo, pode ser um projeto, se for uma graduação ou uma pós-graduação que não seja acadêmico, mas seja profissional, por exemplo, uma dissertação, pode ser uma tese. Então, tem vários produtos, vários relatórios que vão ser gerados a partir da pesquisa ou do projeto de pesquisa científico-acadêmico. No caso do projeto de pesquisa, ou melhor, no projeto de intervenção, você tem os estágios, as ações de extensão, você tem os projetos que são desenvolvidos nas próprias disciplinas para contribuir no processo do aprender fazendo. Então, essas ações aqui, elas vão ter um direcionamento mais voltados para o fazer objetivo, para a instrumentalização, o saber fazer durante o processo formativo ou durante o processo de desenvolvimento de ações de uma instituição ou de um campo de conhecimento. Bem, o importante saber é que eles são essa estrutura que projetam, esse documento que vai organizar como fazer, tá? E existem algumas perguntas básicas que foram desenvolvidas, são desenvolvidas pelos estudiosos, que vão gerar tópicos que são viscerais para todo o projeto, seja o de intervenção,
seja o de pesquisa. Algumas perguntas são básicas. A primeira delas seria o porquê. Esse porquê, ele vai gerar a justificativa. E o que é a justificativa? A justificativa, em linhas gerais, galera, é aquele processo onde você vai convencer o outro, vai demonstrar, vai trazer informações que vão dar condição de você realmente perceber que o sujeito que está desenvolvendo essa ação, ele tem conhecimento do que está falando. Por isso, como é que isso vai fazer? Num texto corrido, que tem normalmente 3 linhas de diálogos. Você precisa apresentar a conjuntura ou dialogar acerca do tema que você está pesquisando ou promovendo a intervenção. Você precisa também demonstrar qual é a motivação, o que é que te motiva, o que é que te levou a pesquisar ou a intervir sobre aquele tema. Quais são os fatores que te levaram a isso? E, por fim, implicar ou sinalizar qual a relevância ou importância social dessa ação, dessa pesquisa e dessa intervenção, no sentido muito de tornar humanizante todas as ações que nós desenvolvemos. É importante, então, convencer o outro que aquela ação não está sendo feita por obra e graça do Espírito Santo, mas ela está sendo feita com embasamento, por alguém que está envolvido, que se preocupa com a área de intervenção e se preocupa com a vida, com a sociedade como um todo. Uma outra questão que é muito importante, que compete aos 2 tipos de projetos, é o para quê. Esse para quê vai implicar necessariamente na finalidade daquele projeto. A finalidade que normalmente vai se descortinar em 2 linhas, ou como objetivos ou como metas, ou ainda com os 2. É interessante saber que, além do nome, o que é que diferencia o objetivo ou os objetivos das metas? Ambos implicam em finalidade, mas um tem a característica qualitativa, sem se preocupar em medir, mas em apresentar aquelas possibilidades que a ação planejada vai gerar como fruto, como produto, e outro vai estar se preocupando mais com a quantidade dos produtos alcançados, a quantidade de pessoas atingidas, a quantidade de peças produzidas, a quantidade de ação. Observe que normalmente as metas vão estar sendo muito mais usadas quando você tem financiamento envolvido, quando você tem as empresas por trás, sejam públicas ou privadas, mas assim, essa diferenciação é interessante e muitas vezes em projetos de pesquisa de conclusão, essa questão da meta ela não é muito utilizada. Em alguns outros projetos de aprendizado nas universidades, faculdades, no próprio plano de estágio, nos projetos de estágio, essa preocupação ela vai se dar no âmbito do objetivo e não da meta. Uma terceira questão, uma terceira pergunta que vai ser feita é como. Eu diria que é visceral você entender como é que vai acontecer. E aí é que vai gerar uma coisa que muita gente se morde, que é a metodologia, a maneira, o caminho, o como você vai desenvolver essa pesquisa, o como você vai desenvolver essa intervenção direta. Ora, como é que isso vai ser, cara? Quais são as abordagens? Quais são os instrumentos e técnicas de coleta de dados? Qual é a classificação dessa pesquisa quanto ao objetivo? Qual é a matriz teórica que vai embasar o conhecimento nessa pesquisa? Então, tem o tipo de pesquisa que você vai estar desenvolvendo. Essa metodologia, a amostra que você vai estar adotando, o tipo de amostragem. Então, essa metodologia aqui, ela tem uma característica complexa, porque a ideia é que esse projeto sendo desenvolvido aqui e acessado por qualquer pessoa, ele seja válido e confiável, para que qualquer pessoa que faça a leitura desse material diga, ó, eu percebi como foi o caminho, eu percebi como foi que foi feito, quais foram os diálogos realizados, porque a partir daí, logicamente, ele pode ser reprisado em outros lugares. No caso aqui, essa metodologia ela vai dizer, desde o cronograma, a maneira como as pessoas vão se inscrever, participar, se envolver. Não há uma preocupação tão grande com essa questão da matriz teórica, com o tipo de abordagem, instrumento de coleta, mas com a estruturação do passo a passo de como essa intervenção vai acontecer, como essa ação vai acontecer. Uma quarta pergunta é o quanto. É muito importante você saber quanto, porque toda ação implica em gastos, né? Então, nesse sentido, nós temos gastos com recursos humanos e com recursos materiais.
E, na verdade, existem, quando a gente fala enquanto recursos humanos, financeiros, materiais, mas normalmente nos espaços acadêmicos a gente preocupa-se muito com quem são as pessoas que vão desenvolver os recursos humanos e quem é e quais são os equipamentos, espaços ou materiais que vão ser necessariamente usados. Então, é preciso se planilhar, se organizar essa estrutura para que o projeto ele possa realmente saber o que precisa se adaptar, saber quais são as possibilidades de uso de determinados espaços ou equipamentos, o que é que falta, como é que eu posso buscar esse material para que a coisa possa acontecer de forma mais satisfatória, de forma mais organizada. Então entendam que nós temos aí uma estrutura básica, que são essas, vamos dizer assim, essas 4 perguntas, que são estruturas básicas para ambos os projetos. No caso específico do projeto de intervenção, você vai ter também algumas outras questões. Você vai ter o público-alvo. Wilson, mas o projeto de pesquisa não tem público-alvo? Tem. O projeto de pesquisa tem um público-alvo. Mas só que esse público-alvo muitas vezes não é direto. O público-alvo é a sociedade como um todo, na maioria das questões. Mas pode ser um projeto encomendado também que tenha como público-alvo. Uma coisa é você determinar a amostra, quem vai ser, através de entrevista, de questionário, de uma pesquisa participante, quem vai ser a pessoa na metodologia ou grupo de pessoas que vai ser buscado para que se colha essas informações e se organize essas informações. Outra coisa é o público. O público aqui ele está meio difuso, toda a sociedade, na verdade, acaba sendo público-alvo das produções das pesquisas. No caso aqui, você tem um público específico, um público-alvo que tem que constar necessariamente no projeto. Então, veja que interessante, que embora eles tenham muitas similaridades, muitas semelhanças, existem diferenças que precisam ser abordadas. Bem, dito isso, é importante salientar que todo projeto gera um relatório. Esse relatório, ele vai ser, como eu disse a vocês, uma monografia, um artigo, um projeto, uma dissertação, uma tese, que vai ser socializada e difundida, e que esses conhecimentos, sejam eles elementares ou aplicados, básicos ou aplicados, eles vão ser difundidos aí para que as pessoas possam alicerçar, inclusive, as ações de intervenção direta. E no caso aqui, você vai gerar um relatório que vai prestar contas e que vai verificar se realmente os objetivos que foram propostos e metas foram alcançados, para que você possa aditar esse projeto, dar continuidade a essa ação, ter essa ação recepcionada, lembra das políticas públicas que nós conversamos? Que seja recepcionada pelo Estado, pelo município, Estado ou União, por ser uma ação interessante, que ela possa ser uma ação que a instituição mesmo privada possa assumir como importantes para os beneficiários daquele produto que ela desenvolve. Então, existem várias possibilidades a partir do uso de projetos. E eu diria que uma ação sem projetos, qualquer que seja ela, de pesquisa, de intervenção, de estágio, de extensão, de ensino, inclusive a ação do ensino, o planejamento das aulas, o projeto ou plano de ensino, ele precisa dar conta de um olhar prévio para aquilo que você objetiva alcançar. É uma articulação no sentido de que você possa lançar mão de todas as possibilidades, todos os possíveis erros, todos os riscos que possam estar acontecendo, para que você preveja isso, esteja preparado ou preparada antes que aquilo aconteça. Então, nada mais é do que uma antecipação do que você vai fazer. Importante pensar de forma planejada, importante entender o que é projeto e importante dialogar sobre isso. Estou por aqui, por favor, deem uma olhadinha nisso, discutam, tragam aí posicionamentos e inscrevam-se no canal. Esse canal é nosso, esse canal visa difundir conhecimento, socializar. E eu estou esperando a inscrição de vocês para que a gente possa continuar nesses diálogos a cada semana com temas dos mais diversos possíveis. Um grande abraço a todos e todas.